Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, iniciando mais uma semana. Hoje, dia 17 de agosto, e vamos para as atualizações do dia, né? Lembrando que caso ainda não seja um inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, abertura de semana mais próximo da estabilidade, mas ainda puxado mais para o lado negativo. Tá? O Ibovespa em si negociando no momento levemente positivo 0,06, muito mais por conta de Vale e Petrobras, que negociam levemente positivo em média 1%. Mas para baixo, seguimos mirando a região dos 163 mil pontos, aquela mínima semanal como um ponto de referência. No momento, testando resistência de curtíssimo prazo, que é a faixa dos 167,700, né, o fundo recente que foi perdido. E mais acima ali a faixa dos 172,400 ainda é resistência de curtíssimo prazo para o Ibovespa, tá? Por enquanto nessa região de suporte, para cima possibilidade de pullback em teste de resistência curta para baixo, continuidade de movimento para baixo na região de 163 mil pontos. O dólar em contrapartida corrigindo a alta da semana passada, para baixo tem suporte curto no 5.017, que é teste em topo anterior, corrigindo em cima de uma linha de tendência de baixa de médio prazo, na faixa dos 5.230, acima, mira a região dos 5.310. Tá? Deu uma boa melhorada no volume comprador aí. O dólar, deixa eu ver aqui, tá ok. Petrobras segue dentro do caixote, mas com o volume o volume comprador hoje deu uma melhorada. Para cima mira teste nos 43 e 45, para baixo 40 com 74 é o suporte, tá? O preço preso aqui no meio não tem nada para ser feito. Vale segue esse movimento aqui ainda de correção, né? Tendência de baixa no curto prazo. Tem zona de suporte na região dos 69, perdendo 69, abre espaço ali para o 67. Para cima tem resistência de referência na faixa dos 76, tá? Por enquanto, preço preso aqui dentro dessa região. Olhando o cenário internacional, nós temos aí o S&P 500 negociando 0,40 negativo, e aí deixa eu só ajustar aqui. S&P 500 negociando a 0,40 negativo, depois de renovar a máxima no final da semana passada. Para baixo, sugere suporte no 7.600 e mais abaixo teste em topo anterior, que seria testar uma antiga resistência agora como um suporte, que fica na faixa dos 7.630. Tá? Não seria nada fora do normal, dado o tamanho desse impulso de alta. O Nasdaq 0,13 negativo, né, sugere correção para baixo e aí miramos 29.130. Para cima resistência nos 30.800. Dow Jones segue o processo de correção, ainda não chegou no primeiro ponto de suporte que é do topo anterior. Abaixo ainda mira ali os 53.180, mais abaixo 52.700. DXY segue para baixo, viés negativo no curto prazo de continuidade. Tem suporte nos 99 dólares, para cima mira a região dos 100 dólares e 50 centavos. Minério de ferro segue fazendo um teste de suporte nos 94, para cima tem resistência curta nos 97, mais ampla ali os 100 dólares. Vamos ver onde é que ficou. Exatamente um pouquinho abaixo, né, dos 98. Deixa eu só fazer o seguinte, pegar de toda essa movimentação, desde essa marcação de fundo aqui para trás. Show de bola. O Brent, uma alta de 3,30 no dia de hoje. Isso aqui não, o ouro, leve alta de 1%, né, acionando a barra de sexta-feira, o que tecnicamente sugeriu uma compra técnica, né, onde o stop dessa compra segue aqui no fundo por enquanto de curto prazo, tá? Nos 4.300, para cima mira a resistência ali nos 4.500, 4.600, tá? O primeiro ponto de resistência ali a ser testado no curtíssimo prazo. A prata, idem, também ganha força hoje, sobe 2%, briga nesse exato momento no ponto de resistência, né? Que é a faixa dos 67 dólares, topinho aqui anterior, topo interno anterior, e também resistência desse padrão de correção em topo, tá? Que passa nessa região também do 68. Caso ele ganhe essa região, tem aqui o 71 e mais acima ali o principal 75 como próximos níveis para prata testar.
tá? E abaixo do 63, que é o suporte de curto prazo, toda essa região do 61 aos 59 dólares, possibilidade de suporte. Cripto, levemente em alta hoje, né? Nós temos o Ethereum que ainda segue de maneira mais lateral em topo. Para cima precisa romper ali os 2 mil dólares. Bitcoin sobe 2%, né? Mais uma vez parando aqui na zona de suporte de curtíssimo prazo. Para cima o papel mira a faixa dos 67.300. Para baixo 62. Cobre levemente negativo, ainda brigando em topo, né? 0,08 negativo. Paládio idem. Platina a mesma coisa, ainda nada. As agrícolas trabalha positivo com o destaque ali para cacau, tá? O cacau negociando uma alta aí de 5% no momento, tá? Eu tô de olho para tentar, é no cacau ou no cotton e agora? Acho que era no cotton, mas o destaque do dia hoje é o cacau, tá? Sobe 5%, mira continuidade de alta, teste de topo dos 6,50. Deixa eu ver o café que nós estávamos acompanhando, ainda segue o processo de correção aqui num formato de triângulo em topo. Deixa eu ver o arroz ainda brigando em topo, o açúcar segue subindo sem corrigir, soja também se recupera forte, tá? Começa a olhar para compras aí em soja nas correções agora no meio do caminho, tá? Então corrigiu, estou procurando compras na soja olhando mais o médio prazo. Tá? Dá para montar swing trade? Também dá, mas principalmente olhando aí para médio prazo nas commodities agrícolas. As ações ligadas aos metais trabalham levemente em alta, o ouro 4%, cobre em média 3,5% de alta, a prata em média 2% de alta, urânio bem próximo da estabilidade, né? Próximo do 0 a 0, alguns ativos caindo em média 2%, outros subindo em média 1,5%, com destaque para a ASP, que cai 6% no dia de hoje. Alumínio levemente em alta de 2,5%, platina levemente alta de 2%, níquel próximo da estabilidade, o lítio ali trabalhando mais negativo. Tudo bem? Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances e depois... E depois não, né? E lembrando que eu fico sempre à disposição de vocês para responder a análise aqui a pedido de vocês. Então, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise ali para o dia seguinte. Beleza? MGLU, quem diria, cara? MGLU sobe hoje aí 8%, depois de testar fundo de longo prazo nos 3,70, né? Movimento de alta só pullback, tá? Compras aí no meio do caminho, alvo curto, média móvel de 10 do semanal, 4,80 e depois o topo no 5,20. Tá? Agora vamos ver se tem algo para fazer no intraday, né? No diário não deixou nada, hoje subiu. Uns 60 minutos aí nos dias seguintes, cara, correção para essas regiões aqui dos 4 e 1. Quem sabe dê compra de curto prazo no papel, tá? Com aquele intuito de operações ali no meio do caminho. Beleza? É o único cenário que eu vejo essa possibilidade para MGLU. Nada mais do que isso, por enquanto, trade de pullback, ali, de correção, né? BIF também hoje uma recuperada um pouco mais forte, sobe aí 6,25. O papel tem um topo para ser testado na região dos 4,40. Cara, nos 60 minutos, ó, muito fluxo de compra. Cara, corrigiu aqui no decorrer dos próximos dias, na faixa ali dos 3,20, 3,20, 3,26, né? 3,15. Cara, dá para avaliar compras aqui de curtíssimo prazo no intraday, ó, para tentar subir uma parte com esse papel, tá? Ali na região dos 3,20, tem resistência curta nos 3,80 e mais ampla lá 4,20, tá? Seria uma possibilidade ter um espaço ali entre 5%, 15 centavos de stop por ação,
Primeiro alvo ali em cima nos 3,80 dá 16%, lá em cima 27%, tá? Lembrando que é um trade de contratendência, dado que o papel trabalha numa forte tendência de baixa no momento, tá? Então, primeiro alvo, caso encaixe compra no intraday, cara, esse topo do diário da faixa ali dos 3,70, né? 3,60 aqui, ó, 3,60. Também tentando comprar mais abaixo aqui dos 3,20. Nada muito. Cosan segue para baixo, não vejo nada para fazer, tá? O papel volta a negociar numa região de fundo de médio prazo, na região dos 3,12, muita agressão na venda. Não tem vendas, mais abaixo mira 2,90, depois 2,60 e para cima pullback para buscar por revendas na região dos 3,80, tá? Por enquanto ainda não tem nada para ser feito. Suzano ainda segue mais parado aqui, né? O papel parece estar desenhando uma derivícia aqui, ó, nessa região. Nada ainda. BBSE corrigiu, chega pela primeira vez na zona de suporte aqui anterior. Sem ainda muito interesse de compra, tá? Gráfico de 60 minutos. Não tem nada que ainda me chame atenção. 15 minutos. Também ainda nada, tá? Não vejo nada ainda para ser feito no papel nessas regiões de suporte aqui ainda não, tá? O papel tem defesa aí nessa faixa dos 36,15, 35,50. Essa mínima de aqui ele ainda não veio, né? E ali a região dos 36,60, tá? Para cima o papel mira aí possibilidade para voltar a testar antigo fundo nos 38,30. Vamos ver aqui no semanal. Mais abaixo ali poderia, quem sabe, dar alguma possibilidade de compra no curtíssimo prazo nos 36,15, né? Média móvel de 20 do tempo gráfico semanal. Por enquanto, apesar de uma região de suporte, não tem muito interesse comprador ainda, né? O BBAS, por enquanto, não tem nada para ser feito, né? Nós comentamos a possibilidade lá pelo intraday, mas ele chegou e veio direto aqui para baixo. Ainda não vejo nada. Última barra aqui até foi uma barra legal nos 15 minutos. Amanhã, avaliar algo ali na abertura, tá? A defesa para qualquer custo é no 17,80. Vamos ver se nessa região aqui ele divide. Agora sim, ficou mais feio para a BBAS porque saiu ali a lista dos credores da Casas Bahia que declarou recuperação judicial e uma dívida de 17 bilhões. Né? E desses 17 bilhões, parece que de dívida, Banco do Brasil é o segundo maior credor ali com 2 bilhões e meio ou 3 bilhões dessa dívida aí de Casas Bahia, tá? Papel para cima para buscar por revendas, os 19,50. Para baixo ainda tem alvo nos 17,40. EQTL3 também ainda nada. Processo de correção, aí ele volta nos pontos que nós comentamos no final de semana. E amanhã segue a observação no papel. Ainda não deixou nada muito interessante por aqui. Mas está no ponto aqui de atenção sim. Amanhã ficar atento. Alguma movimentação dessa para ver se encaixa alguma compra nessas regiões, tá? Para tentar pegar esse movimento. Mas hoje ainda foi uma abertura bem mais fraca para a maioria dos papéis. Tudo bem? E é isso, pessoal. Não vou me estender muito. Lembrando que no final de semana eu fiz um vídeo um pouco mais detalhado ali para vocês. E é isso. No decorrer da semana aí nós vamos acompanhando, principalmente daqui para frente, para o final do ano, questão política aí. Acredito que vai mexer bastante com a nossa bolsa. Tudo bem? Um abração. Fiquem com Deus. Espero poder estar ajudando vocês e até amanhã, pessoal.